tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, combatendo o medo. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário no qual você estará dando clique em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, que há de nos ajudar a vencer a este medo que vem anos e anos assolando a nossa vida. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Primeiro, deixar que os domine. Segundo, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. E hoje, meu irmão, minha irmã, no 20º dia, o projeto A Marca da Promessa traz nesta noite a leitura no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 38 a 40. E a palavra diz: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Vamos nos alimentar com algumas lições que ficaram registradas neste tema desta noite, dos versículos 38 a 40. No versículo 38, a palavra diz: E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, um travesseiro, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Uma outra versão para melhor compreender. Olha só, meu irmão, minha irmã. Agora, eu fico aqui imaginando a cena. O vento começou a soprar e os outros barcos começaram a voltar, pois eles sabiam que tinha uma tempestade por ali. E Jesus estava dormindo, descansando. Imediatamente, um discípulo, e me vem à mente Tomé, talvez dizendo: Pessoal, isto não vai dar certo, é melhor voltarmos com os outros barcos. Às vezes você não se depara com essa cena. Pedro, o mais intrépido,
de todos diz: a ordem do Mestre foi para que passarmos para o outro lado, e nós vamos avançar. Tomé responde: mas todos nós sabemos como são as tempestades nesse lago, e ela se levanta muito rápido e pode ser perigoso. Isso não vai dar certo. Pedro responde: eu conheço este mar, nasci neste lugar, e ninguém conhece essas águas melhor do que eu. Tiago, João e André endossavam o discurso dizendo: enquanto estivermos neste barco, não precisam temer. Conhecemos o nosso equipamento, temos a experiência necessária para chegarmos do outro lado. Vamos pedir a opinião do mestre, indagou alguém. Não, deixe ele descansar, respondeu outro. E assim a viagem segue, só que aquela tempestade não era uma tempestade comum. E pouco tempo depois, a situação começa a fugir do controle, assim como a sua vida. Pedro, com toda a sua força, tenta controlar o barco. Tomé afirma: eu disse que não ia dar certo. André, ajudando seu irmão Pedro, tenta controlar o mastro e a vela, e o vento vai ficando cada vez mais forte. As ondas são tão fortes e altas que começam a encher o barco. Tiago e João ajudam tirando a água de dentro do barco e começam a gritar: vamos, gente, nos ajude, pegue qualquer coisa, caneco, balde, e comecem a tirar a água, senão vamos afundar. Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão e Zelote ajudam como podem, tirando a água do barco. Judas, o tesoureiro, começa a fazer as contas. Se sobrevivermos, o custo será alto, os reparos serão caros, ou talvez precisaremos de um novo barco. Meu Deus, é muito dinheiro. Mateus talvez tenha dito: eu não sei nadar, meu Deus, me ajude. André talvez pensou: a obra do outro lado deve ser grande para ter tanto impedimentos assim. Há muitas vidas para serem ganhas. É lógico que o comportamento dos discípulos não estão registrados em detalhes nas Escrituras Sagradas, mas ilustrei desta forma para aprendermos um pouco sobre o comportamento humano em meio às tempestades. Cada um reage de uma maneira. Alguns com mais coragem, outros medo, outros encaram de frente, outros fogem e se escondem. Mas a verdade é, todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. O fato de você ter aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não o coloca em uma bolha imune a problemas. A palavra de Deus nos ensina: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Olha só, meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa: Jesus nunca nos abandona. Lembre-se, ele estava no barco com os discípulos no meio da tempestade. Mas por que o Senhor permite que a tempestade venha sobre as nossas vidas? Você pode estar se perguntando agora neste exato momento. Para nos fazer crescer, para nos colocar aos pés do Senhor, para que a nossa confiança seja alicerçada em Deus e para que a nossa fé seja fortalecida. As lutas e as dificuldades nunca podem nos tirar da presença de Deus. Ela tem que nos aproximar dele. Ele é o nosso auxílio e libertador. Isso tem que ficar muito claro na sua vida. Porque, olha só, os discípulos, naquele dia, tinham ouvido muitos ensinamentos de Jesus. E o foco principal nos ensinamentos eram sobre a fé. Agora Jesus deu a oportunidade para eles colocarem esta fé em ação. Aprenda que aquela tempestade foi permissão de Deus para crescimento dos discípulos. Mas sabe qual foi o resultado? Eles falharam. E assim também nós falhamos. Em meio à tempestade, quando eles já estavam desesperados, olharam para a popa e viram que Jesus estava dormindo. Começaram a indagar como ele consegue dormir no meio da tempestade, com o barco balançando de um lado para o outro. Resposta:
porque Jesus Cristo confiava no Pai e descansava. Mas os discípulos, naquele instante, estavam desesperados, e assim nós estamos desesperados no momento da adversidade. Aprenda, meu irmão, minha irmã, não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Todo ensinamento que vem do altar, cada mensagem ungida pelo Senhor, cada pregação tem que ser colocada em prática na sua vida. Aprenda a ter fé e a confiar em Deus. E qual foi a reação de Jesus? No versículo 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha, muitas vezes somos como os discípulos de Jesus. Em vez de usarmos os ensinamentos que aprendemos na palavra, tememos. Ouvimos pregações ungidas da parte do Senhor. Vamos para casa cheios do Espírito Santo e quando surge a primeira tempestade e temos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos, somos incrédulos e duvidamos. Não é assim? Aquela tempestade era a oportunidade deles colocarem em prática os ensinamentos de Jesus. E você tem aprendido neste momento no qual você está vivendo? Olha, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Não sei o tamanho da luta que você tem enfrentado. A tempestade pode estar balançando o seu barco. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus nunca te abandonou, nem por um segundo sequer. Nesta passagem bíblica, neste tema desta noite, Jesus, como homem, estava dormindo e também testando a fé dos seus discípulos. Mas hoje ele está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia! Jesus acalmou aquela tempestade. Ele não permitiria que os discípulos perecessem. E logo após o vendaval veio a bonança. Sabe por que Jesus estava descansando no meio daquela tempestade, meu irmão, minha irmã? Porque havia sido dada uma ordem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 13. Jesus pode estar lhe dizendo agora: passemos para o outro lado. Nesta palavra já estava o segredo da vitória. A ordem era clara. Eles iriam chegar do outro lado. E assim Deus está falando para você nesta noite. Olha, meu irmão, minha irmã, você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. E Ele cumpre suas promessas. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado, creia. Você já chegou do outro lado, pois a vitória vem do Senhor Jesus. Às vezes, parece que você não vai conseguir, você não vai conquistar o seu objetivo. Suas forças estão acabando, mas creia pela fé e neste momento que o Senhor age ao seu favor. Algumas vezes pensamos que Deus está distante, não vê o nosso sofrimento, não está ouvindo porque as tempestades tiram as nossas forças e também impede de ver a providência que vem do alto. Mas é nesta hora, temos que viver pela fé. Você que está agora comigo conectado, através das nossas redes sociais, creia, Deus está agindo em seu favor, Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele não se esqueceu de você. Repito, toda tempestade tem ensinamentos para os servos do Senhor. Agora eu trago a resposta nesta noite. Ele lhes disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha, neste versículo 40, timidez e falta de fé. Era isso que o Senhor queria tirar da vida deles e da sua vida. Eles tinham a autoridade dada por Jesus para vencerem aquela situação. Meu irmão, minha irmã, servo e serva do Deus Altíssimo, tem autoridade no nome de Jesus para repreender as tempestades em sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso te digo, não se desespere, não temas, Deus está contigo.
Se levante como filho de Deus, creia em suas promessas, não fique chorando no meio da tempestade, tire a timidez e o medo da sua vida e toma posse das promessas de Deus. Tenha coragem, ser forte, lute, se posicione e tenha atitude de vencedor. Fazemos parte do povo mais vitorioso da face da terra. Sabe por quê? Porque podemos falar como os discípulos. Olha, meu irmão, a palavra foi semeada nesta noite. As circunstâncias da vida são muitas vezes assustadoras, não é mesmo? Através delas, muitas vezes, é gerado em nosso coração um sentimento que, mal administrado, tem o poder de nos paralisar. O medo. Você não é o único. Muitos homens na Bíblia tiveram medo, pois é um sentimento natural. O que difere é o posicionamento que temos diante dele. Nos paralisar ou enfrentá-lo. O diabo usa o medo para roubar nossos sonhos. Vamos nos mover, meu irmão, minha irmã, nesta noite. O Senhor quer nos ensinar. Olha só, hein? O Senhor quer nos ensinar a confiar nele, pois ele é maior do que qualquer circunstância. Não crie gigantes, os enfrente. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E sabe qual é o final de toda grande batalha, tempo da adversidade, tempestade, luta, choro, prantos? É a vitória do outro lado. Creia, você já venceu essa tempestade. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste exato momento, muitos se encontram no barco, no meio de uma tempestade, ondas gigantescas, devastadoras, ventos soprando, nos intimidando, colocando medo. As circunstâncias não têm sido fáceis, Pai, mas a palavra de hoje nos cria um ânimo, nos permite a resistir ao medo, a vencer o gigante, a derrotar o pânico. Sobretudo, nos motiva a vencer. Que nesta noite, meu Pai, aqueles que estão no meio do barco sozinhos, saibam que não estão sozinhos. Sim, o Senhor está presente, o Senhor está ali alimentando, instruindo, perseverando, confiando, acreditando, porque diante destas grandes ondas haverá o tempo da bonança. E tempo este que ceifaremos os grandes frutos para a honra e a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, que esta palavra nos liberte de todo medo e da opressão do inimigo. Que seja jogada por terra todo espírito de inquietez. Oramos e agradecemos mais uma vez no seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.